A mansão dos Mendes estava mergulhada em um silêncio pesado naquela tarde de outubro. Eduardo Mendes, empresário conhecido por construir um império no setor imobiliário, atravessou o corredor do segundo andar com passos que ecoavam contra o mármore italiano. Suas mãos tremiam quando segurou a maçaneta da porta do quarto de Isabela, sua única filha. Ele respirou fundo antes de entrar, preparando-se para mais um dia de frustração e impotência. Isabela estava deitada na cama king size, cercada por almofadas de seda e cobertores importados que não traziam conforto algum. A menina de 9 anos parecia ainda menor entre toda aquela suntuosidade. Sua pele pálida contrastava com os lençóis brancos, e os olhos castanhos, que antes brilhavam com vivacidade, agora permaneciam semicerrados, demonstrando cansaço constante. Ao lado da cama, uma mesa auxiliar exibia uma fileira organizada de frascos de medicamentos. Eram tantos que perderam a conta há semanas. Márcia, esposa de Eduardo e mãe de Isabela, estava sentada na poltrona ao lado da janela. Seus olhos vermelhos indicavam mais uma noite sem dormir adequadamente. Ela segurava um caderno onde anotava meticulosamente cada sintoma, cada reação, cada mudança no quadro da filha. Aquele caderno havia se tornado seu companheiro inseparável nos últimos 6 meses, desde que Isabela começou a apresentar os primeiros sinais da doença misteriosa que desconcertava até os médicos mais renomados. Tudo começou de forma sutil. Isabela passou a reclamar de dores de cabeça frequentes. Depois vieram as tonturas, a fadiga extrema que a impedia de frequentar a escola, a perda progressiva de apetite. Eduardo e Márcia inicialmente atribuíram os sintomas ao estresse escolar, ou talvez a uma fase de crescimento difícil. Mas quando Isabela desmaiou durante uma festa de aniversário de uma colega, eles souberam que algo estava profundamente errado. A primeira consulta foi com o pediatra de confiança da família, Dr. Augusto Ferreira. Ele solicitou exames básicos de sangue, urina e verificou os sinais vitais. Os resultados mostraram algumas irregularidades, mas nada conclusivo. Dr. Ferreira prescreveu vitaminas e suplementos, recomendou repouso e uma alimentação mais balanceada. Eduardo e Márcia seguiram as orientações religiosamente, mas Isabela continuou piorando. Na segunda semana, novos sintomas surgiram. Isabela começou a ter episódios de febre inexplicável, que apareciam e desapareciam sem padrão aparente. Suas articulações inchavam ocasionalmente, causando dor que a fazia chorar durante a noite. A pele desenvolveu manchas avermelhadas que os médicos não conseguiam identificar com precisão. Márcia documentava tudo no caderno, desesperada por encontrar algum padrão que pudesse ajudar no diagnóstico. Eduardo usou todos os recursos disponíveis. Ele agendou consultas com especialistas em hospitais de elite de São Paulo. Isabela passou por cardiologistas, reumatologistas, imunologistas, neurologistas. Cada um conduzia baterias de exames, analisava resultados, discutia possibilidades com colegas. As hipóteses variavam desde doenças autoimunes raras até infecções virais atípicas. Alguns médicos mencionaram a possibilidade de uma condição genética ainda não catalogada adequadamente. Os tratamentos se sucederam sem sucesso. Primeiro vieram os anti-inflamatórios potentes, que causaram problemas estomacais em Isabela, sem melhorar os sintomas principais. Depois tentaram imunossupressores, que deixaram a menina ainda mais vulnerável a infecções secundárias. Antibióticos de última geração foram administrados por semanas, baseados na suspeita de uma infecção bacteriana oculta, mas não houve melhora. Corticoides em doses variadas trouxeram efeitos colaterais severos, sem benefício real. A cada novo fracasso terapêutico, Eduardo sentia-se mais impotente. Ele era um homem acostumado a resolver problemas com determinação e recursos financeiros.
Sua empresa havia enfrentado crises econômicas, disputas legais complexas, concorrência acirrada, e ele sempre encontrou soluções. Mas diante da doença da filha, todo o seu poder parecia insignificante. O dinheiro comprava acesso aos melhores médicos, aos exames mais sofisticados, aos medicamentos mais caros, mas não comprava a cura que desesperadamente buscava. Márcia reagia de forma diferente. Ela mergulhou em pesquisas obsessivas, lendo artigos médicos em inglês, mesmo sem formação na área, participando de fóruns online de pais com filhos em situações semelhantes, consultando médicos alternativos quando a medicina convencional falhava. Ela experimentou mudanças radicais na alimentação de Isabela, eliminando glúten, lactose, açúcares, tentando dietas anti-inflamatórias recomendadas em blogs especializados. Nada funcionou. O casamento começou a sentir a pressão. Eduardo e Márcia discutiam sobre qual abordagem seguir, qual médico consultar a seguir, se deveriam buscar tratamentos experimentais no exterior. As conversas eram tensas, carregadas de culpa mútua não verbalizada e do medo paralisante de perder a filha. Eles evitavam expressar esse medo em voz alta, como se falar sobre isso pudesse torná-lo real. Isabela percebia tudo. Apesar da pouca idade, ela entendia a gravidade da situação pela expressão dos pais, pelas conversas sussurradas que paravam quando ela entrava na sala, pela forma como todos a tratavam com uma delicadeza excessiva. Ela tentava ser forte, forçava sorrisos quando os pais entravam no quarto, mas a doença estava vencendo sua vontade de lutar. A menina alegre, que adorava dançar, pintar e brincar no jardim, estava desaparecendo gradualmente. Foi nesse contexto de desespero crescente que a presença de alguém começou a fazer diferença na dinâmica da casa. Helena era a babá contratada 3 anos antes, quando Isabela tinha 6 anos. Inicialmente, ela foi trazida para auxiliar com os cuidados básicos da menina, enquanto Eduardo e Márcia trabalhavam. Com o tempo, Helena tornou-se parte essencial da família, conhecendo os gostos, medos e sonhos de Isabela melhor que qualquer outra pessoa. Diferente dos pais, que entravam em pânico a cada novo sintoma, Helena mantinha uma calma impressionante. Ela cuidava de Isabela com eficiência e ternura. Estava presente nas madrugadas, quando a febre subia, segurava a mão da menina durante os exames dolorosos, inventava histórias para distraí-la da dor. Márcia, às vezes, sentia uma pontada de ciúme ao ver como Isabela se acalmava imediatamente na presença de Helena, mas era também grata por ter alguém tão dedicado ao lado da filha. Helena observava tudo com atenção silenciosa. Ela notava detalhes que os médicos apressados não percebiam, padrões sutis que escapavam até das anotações meticulosas de Márcia. Ela prestava atenção em como Isabela reagia a diferentes ambientes, como os sintomas flutuavam em determinados horários, como certos alimentos ou atividades pareciam afetar o estado geral da menina. Mas Helena guardava essas observações para si, ainda processando o que percebia, ainda decidindo se deveria compartilhar suas suspeitas. Na quinta-feira da última semana de outubro, após mais uma consulta frustrante com um especialista, que não ofereceu nada além de conjecturas, Eduardo voltou para casa completamente abatido. Ele encontrou Helena no quarto de Isabela, ajudando a menina a tomar a medicação da noite. O olhar que Helena direcionou a ele naquele momento carregava algo diferente. Havia determinação naqueles olhos, uma decisão sendo tomada em tempo real. Eduardo percebeu a mudança. Ele conhecia Helena há anos suficientes para reconhecer quando ela estava prestes a dizer algo importante. Mas antes que pudesse perguntar, Helena apenas balançou a cabeça levemente, indicando que aquele não era o momento. Ela terminou de cuidar de Isabela, ajustou os cobertores e saiu do quarto em silêncio. Eduardo a seguiu com um olhar, sentindo uma mistura estranha de esperança e apreensão. Naquela noite,
Enquanto a mansão finalmente adormecia sob o peso da exaustão coletiva, Helena permaneceu acordada em seu quarto. Ela segurava um pequeno objeto entre as mãos, olhando-o com expressão pensativa. Era algo que havia trazido consigo anos atrás, algo de suas origens, de um conhecimento passado através de gerações em sua família. Ela sempre considerou aquilo parte de sua herança cultural, mas nunca imaginou que poderia ter aplicação prática e real. Helena sabia que o que estava prestes a fazer contrariaria toda a lógica médica que havia dominado os últimos meses na mansão. Sabia que seria recebida com ceticismo, talvez até com hostilidade. Mas ela também sabia que Isabela estava ficando sem tempo. Os remédios falharam, os médicos estavam sem respostas, e a menina que ela amava, como se fosse sua própria filha, estava definhando diante de seus olhos. Ela tomou sua decisão naquela madrugada. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu algo além de desespero e impotência. Sentiu a possibilidade de mudança, a centelha de esperança que havia sido extinta pela sucessão de fracassos médicos. Ela não sabia se o que tinha a oferecer funcionaria, mas sabia que precisava tentar. Enquanto guardava o objeto de volta, Helena olhou pela janela em direção ao quarto de Isabela. A luz noturna ainda estava acesa, projetando um brilho suave pelas cortinas. Ela sussurrou uma prece antiga, pedindo sabedoria e coragem para o que estava por vir. Amanhã seria diferente. Amanhã ela daria o primeiro passo em uma direção completamente nova. E nada na mansão dos Mendes seria mais o mesmo. A manhã seguinte chegou com um céu nublado que refletia o estado emocional da casa. Eduardo desceu para o café da manhã, encontrando Márcia já sentada à mesa, mexendo distraidamente em uma xícara de café que havia esfriado há tempos. Eles trocaram olhares cansados, dispensando palavras que não trariam conforto. A rotina havia se tornado uma sequência mecânica de ações vazias, cada dia sangrando para o próximo, sem distinção real. Helena entrou na sala de jantar carregando uma bandeja com o café da manhã de Isabela. Normalmente ela levaria direto para o quarto da menina, mas naquela manhã parou diante de Eduardo e Márcia. Havia uma firmeza em sua postura que capturou imediatamente a atenção de ambos. Eduardo ergueu os olhos, reconhecendo a mesma determinação que havia percebido na noite anterior. Helena colocou a bandeja sobre a mesa e respirou fundo antes de falar. Ela explicou que havia algo que gostaria de tentar com Isabela, algo diferente de tudo que havia sido feito até então. Sua voz era calma, mas firme, sem o tom hesitante que se esperaria de alguém em sua posição ao fazer tal proposta. Eduardo e Márcia se entreolharam, surpresos pela iniciativa inesperada. Márcia foi a primeira a reagir, perguntando diretamente do que se tratava. Helena então falou sobre sua avó, uma mulher que havia sido curandeira reconhecida em sua comunidade no interior de Minas Gerais. Ela explicou que cresceu observando a avó tratar diversas condições, com preparações à base de plantas, algumas das quais a medicina convencional havia falhado em resolver. Aquele conhecimento havia sido passado através de gerações, e Helena havia aprendido parte dele durante sua infância e adolescência. Eduardo reagiu com ceticismo imediato. Ele argumentou que haviam consultado os melhores médicos do país, especialistas com décadas de formação e experiência, e que seria irresponsável ignorar a medicina científica em favor de remédios caseiros sem comprovação. Sua voz carregava frustração acumulada de meses sem respostas, agora direcionada para a proposta de Helena. Márcia, surpreendentemente, não rejeitou a ideia de imediato. Ela questionou Helena sobre o que especificamente ela propunha fazer, que tipo de tratamento estava sugerindo, se havia algum risco envolvido. Helena respondeu com paciência, explicando que não estava propondo abandonar o acompanhamento médico, mas sim adicionar um elemento que poderia complementar o que já estava sendo feito.
Helena foi buscar algo em seu quarto e retornou minutos depois com uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro havia uma coleção de ervas secas cuidadosamente preservadas, raízes, cascas de árvores e outros elementos naturais que ela mantinha desde que saiu da casa da avó anos atrás. Ela explicou que sua avó havia preparado aquela coleção especificamente para ela, instruindo-a sobre como usar cada componente. O elemento central era uma combinação específica de 3 plantas nativas do Cerrado brasileiro. Helena descreveu cada uma delas, seus nomes populares e científicos que havia aprendido, as propriedades que sua avó atribuía a elas. A primeira planta era conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias potentes. A segunda tinha sido usada tradicionalmente para fortalecer o sistema imunológico. A terceira, segundo o conhecimento passado pela avó, ajudava o corpo a eliminar toxinas acumuladas. Eduardo ouviu tudo com os braços cruzados, sua expressão oscilando entre incredulidade e raiva contida. Ele argumentou que aquilo não passava de superstição, que não havia base científica para tais afirmações, que poderia inclusive ser perigoso dar substâncias não testadas para Isabela em seu estado fragilizado. Márcia permaneceu silenciosa, claramente dividida entre o ceticismo do marido e o desespero que a fazia considerar qualquer possibilidade. Helena não recuou diante da resistência de Eduardo. Ela explicou que entendia perfeitamente as dúvidas deles, mas pediu que considerassem a situação real que enfrentavam. Isabela não estava melhorando com nenhum dos tratamentos convencionais. Os médicos estavam sem respostas concretas. A menina estava ficando progressivamente mais fraca. O que havia a perder em tentar algo diferente, especialmente se fosse feito com cuidado e sem interromper os cuidados médicos existentes? A discussão se estendeu por mais de 1 hora. Eduardo levantou objeções sobre segurança, eficácia, responsabilidade legal. Márcia fez perguntas técnicas sobre como as preparações eram feitas, em que dosagens seriam administradas, se havia efeitos colaterais conhecidos. Helena respondeu cada questionamento com conhecimento surpreendente, demonstrando que aquilo não era simples crença supersticiosa, mas um sistema de cuidado que havia sido refinado ao longo de gerações. Finalmente, Márcia tomou uma decisão que surpreendeu tanto Eduardo quanto Helena. Ela declarou que queria ao menos pesquisar sobre as plantas mencionadas, verificar se havia alguma literatura médica ou científica que apoiasse ou contrariasse o uso delas. Eduardo protestou, mas Márcia foi firme. Ela argumentou que haviam chegado a um ponto onde não podiam descartar nada, sem ao menos investigar adequadamente. Nas horas seguintes, Márcia mergulhou em pesquisas online. Para sua surpresa, encontrou estudos científicos sobre 2 das 3 plantas mencionadas por Helena. Pesquisadores brasileiros e internacionais haviam investigado suas propriedades medicinais, confirmando alguns dos usos tradicionais. Os estudos eram preliminares, muitos feitos apenas em laboratório ou em animais, mas havia evidências de que aquelas plantas possuíam compostos bioativos com potencial terapêutico real. Márcia apresentou suas descobertas a Eduardo, que relutantemente admitiu que talvez houvesse algo além de superstição no conhecimento tradicional de Helena. Mas ele manteve suas reservas, insistindo que qualquer passo nessa direção precisava ser feito com extrema cautela. Ele propôs que consultassem ao menos um médico sobre a ideia antes de administrar qualquer coisa a Isabela. Helena concordou com a proposta. Ela sugeriu que procurassem especificamente um médico com conhecimento em fitoterapia, alguém que pudesse fazer a ponte entre a medicina convencional e o uso terapêutico de plantas. Márcia rapidamente encontrou um especialista em São Paulo, Dr. Ricardo Almeida, médico formado que havia se especializado em medicina integrativa e mantinha uma clínica respeitada na cidade. A consulta foi agendada para o dia seguinte. Eduardo insistiu em ir pessoalmente, levando Helena e as amostras das plantas.
Eles explicaram toda a situação ao Dr. Almeida, que ouviu com atenção e sem preconceito. O médico examinou as plantas, fez perguntas detalhadas sobre como Helena propunha prepará-las e administrá-las. Consultou referências em sua extensa biblioteca de fitoterapia. Para surpresa de Eduardo, Dr. Almeida não descartou a proposta. Ele explicou que a medicina tradicional brasileira havia produzido conhecimento valioso ao longo de séculos e que muitos medicamentos modernos haviam sido derivados de plantas inicialmente usadas por comunidades tradicionais. Ele identificou as 3 plantas como espécies conhecidas com propriedades farmacológicas documentadas. Embora seu uso específico para o tipo de condição de Isabela não tivesse sido extensivamente estudado, Dr. Almeida ofereceu um caminho intermediário. Ele propôs que Helena preparasse as infusões sob sua supervisão, seguindo protocolos específicos de dosagem e preparo que ele estabeleceria. Isabela começaria com doses muito pequenas, aumentando gradualmente, apenas se não houvesse reações adversas. O tratamento convencional não seria interrompido. Exames regulares monitorariam qualquer mudança no quadro da menina, tanto positivas quanto negativas. Eduardo ainda tinha dúvidas, mas a validação de um médico formado e respeitado reduziu significativamente suas objeções. Márcia estava visivelmente esperançosa pela primeira vez em meses. Helena sentia uma mistura de alívio por ter sua proposta levada a sério e ansiedade sobre a responsabilidade que estava assumindo. Eles retornaram à mansão com um plano detalhado. Dr. Almeida forneceu instruções escritas precisas sobre o preparo das infusões, as dosagens iniciais, os sinais de alerta que deveriam observar. Ele agendou acompanhamento próximo com consultas semanais, inicialmente, para monitorar a evolução. Helena passou a tarde preparando a primeira dose, seguindo meticulosamente as orientações médicas. Quando tudo estava pronto, eles subiram juntos para o quarto de Isabela. A menina estava acordada, folheando distraidamente uma revista. Ela olhou surpresa ao ver os 3 entrarem juntos, com expressões sérias, mas esperançosas. Márcia sentou-se na cama ao lado da filha e explicou com cuidado o que estavam prestes a tentar. Isabela ouviu tudo com os olhos arregalados. Ela fez perguntas sobre as plantas, sobre a avó de Helena, sobre como tudo funcionaria. Helena respondeu com ternura, contando histórias de sua infância, observando a avó trabalhar, como ela havia visto pessoas melhorarem com cuidados semelhantes. A menina pareceu se tranquilizar com a narrativa, confiando em Helena como sempre havia confiado. Helena ofereceu a primeira dose, uma infusão morna em uma pequena xícara de porcelana. O líquido tinha uma cor âmbar suave e um aroma terroso que preenchia o quarto. Isabela hesitou apenas um momento antes de aceitar a xícara. Ela bebeu lentamente, fazendo uma careta leve pelo sabor amargo, mas não desagradável. Eduardo e Márcia observavam em silêncio tenso, seus corações batendo rápido com uma mistura de esperança e medo. Quando Isabela terminou de beber, ela devolveu a xícara a Helena com um pequeno sorriso. Nada aconteceu imediatamente, é claro. Todos sabiam que qualquer mudança levaria tempo para se manifestar. Mas havia algo diferente no ar do quarto naquele momento. Uma sensação sutil de que talvez, apenas talvez, eles tivessem encontrado algo que nenhum médico havia considerado antes. Helena recolheu a xícara e saiu do quarto para lavá-la, deixando a família sozinha. Eduardo e Márcia permaneceram ao lado de Isabela por um longo tempo, observando qualquer sinal de reação. A menina parecia tranquila, mais animada do que havia estado em dias. Ela pediu para que Márcia lesse para ela, e pela primeira vez em semanas, a mãe conseguiu ler uma história completa, sem que Isabela adormecesse de exaustão no meio. Naquela noite, enquanto a mansão se preparava para dormir, uma esperança cautelosa começou a circular entre as paredes.
Eduardo ainda tinha reservas profundas, mas não podia negar que ver sua filha um pouco mais animada já era algo. Márcia sentia-se mais leve, como se um peso impossível houvesse diminuído minimamente. E Helena, em seu quarto, agradeceu silenciosamente a memória de sua avó por ter preservado aquele conhecimento através dela. O que nenhum deles sabia ainda era que os próximos dias trariam tanto esperança quanto desafios inesperados. O caminho para a recuperação de Isabela estava apenas começando, e seria muito mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. Os primeiros 3 dias, após Isabela começar a tomar as infusões de Helena, transcorreram sem mudanças dramáticas. A menina continuou sua rotina limitada, passando a maior parte do tempo na cama, recebendo visitas ocasionais de professoras particulares que tentavam manter alguma continuidade em sua educação. Eduardo observava tudo com ceticismo crescente, interpretando a ausência de mudanças imediatas como confirmação de que a proposta de Helena era inútil. Márcia, por outro lado, anotava meticulosamente cada pequeno detalhe no caderno que se tornara sua companheira constante. Ela registrava os horários das doses, o que Isabela comia, quanto tempo dormia, qualquer comentário ou queixa que a menina fizesse. Sua abordagem sistemática revelava uma necessidade desesperada de encontrar padrões, de identificar algum sinal de progresso em meio ao mar de incertezas que os consumia. Na manhã do 4º dia, algo mudou. Isabela acordou e, pela primeira vez em meses, pediu para descer até o jardim. A solicitação era simples, quase banal em qualquer outra circunstância, mas para aquela família representava algo extraordinário. Nos últimos 3 meses, Isabela mal conseguia sair da cama, muito menos expressar desejo de ir a qualquer lugar. Márcia e Helena trocaram olhares carregados de significado antes de rapidamente preparar a menina para a saída. Eduardo estava em uma reunião de negócios quando recebeu a mensagem de Márcia informando sobre o desenvolvimento. Ele abandonou a reunião imediatamente e dirigiu em velocidade acima do permitido até a mansão. Encontrou Isabela sentada em uma cadeira de jardim, sob a sombra de uma árvore centenária, com um cobertor sobre as pernas, apesar do calor moderado da tarde. A menina tinha um livro aberto no colo e estava realmente lendo, não apenas folheando páginas como fizera nos últimos meses. A cena comoveu Eduardo profundamente. Ele aproximou-se devagar, como se movimentos bruscos pudessem quebrar o encanto daquele momento. Isabela ergueu os olhos e sorriu ao ver o pai. Um sorriso genuíno que ele não via há tanto tempo que quase havia esquecido como era. Eles conversaram sobre o livro, sobre as flores do jardim, sobre pequenas coisas cotidianas que haviam se tornado extraordinárias pela ausência. Helena observava da varanda, permitindo-se um momento de esperança cautelosa. Ela sabia que uma melhora momentânea não significava cura, que o caminho ainda seria longo e incerto. Mas aquele pequeno progresso validava sua decisão de arriscar, de trazer para aquela casa o conhecimento que sua avó havia confiado a ela anos atrás. A melhora inicial de Isabela não passou despercebida pela equipe médica que acompanhava o caso. Quando o Dr. Ferreira, o pediatra da família, fez sua visita semanal de rotina, ele notou imediatamente a diferença no estado da menina. Isabela estava sentada na cama, não mais deitada em posição semiconsciente. Suas bochechas tinham um toque de cor que havia desaparecido meses atrás. Ela respondeu às perguntas do médico com mais energia e clareza. Dr. Ferreira perguntou se houve alguma mudança no tratamento. Eduardo, desconfortável, explicou sobre a adição das infusões de plantas medicinais ao regime de Isabela. A reação do pediatra foi imediata e intensa. Ele expressou preocupação profunda sobre a administração de substâncias não regulamentadas a uma paciente tão frágil. Argumentou que a melhora poderia ser coincidência,
remissão espontânea temporária que já havia sido observada anteriormente no quadro de Isabela. A discussão que se seguiu foi tensa. Eduardo, apesar de suas próprias dúvidas iniciais, encontrou-se defendendo a decisão que haviam tomado. Ele mencionou a consulta com o Dr. Almeida, o médico especializado em fitoterapia, e o acompanhamento cuidadoso que estava sendo feito. Dr. Ferreira não se convenceu, insistindo que estavam correndo riscos desnecessários e potencialmente perigosos. Márcia interveio, sua voz firme mas respeitosa. Ela apresentou o caderno com todas as anotações detalhadas, mostrando a correlação temporal entre o início das infusões e a melhora de Isabela. Reconheceu que poderia ser coincidência, mas argumentou que meses de tratamentos convencionais não haviam produzido nenhum resultado positivo. Qual era o mal em tentar algo diferente sob supervisão médica adequada? Dr. Ferreira saiu da mansão claramente insatisfeito, mas prometeu consultar com outros especialistas sobre o caso. Ele solicitou que qualquer mudança adicional fosse comunicada imediatamente e insistiu em exames de sangue semanais para monitorar a função hepática e renal de Isabela. Preocupado com possível toxicidade das plantas, os dias seguintes trouxeram mais melhorias graduais. Isabela começou a comer com mais apetite, primeiro pequenas porções e depois refeições mais substanciais. Seu sono, que havia sido perturbado por meses, tornou-se mais regular e reparador. As dores articulares diminuíram em frequência e intensidade. As manchas avermelhadas na pele começaram a desbotar. Cada pequena mudança era registrada meticulosamente por Márcia e monitorada de perto por Dr. Almeida. Mas nem tudo eram boas notícias. Na segunda semana do tratamento com as infusões, Isabela desenvolveu náuseas intensas que a impediam de tomar as doses regulares. Helena ajustou a preparação, diluindo mais e reduzindo temporariamente a dosagem conforme instruções que Dr. Almeida forneceu por telefone. As náuseas diminuíram, mas Eduardo interpretou o episódio como evidência dos riscos que havia alertado desde o início. A família passou por um período de tensão renovada. Eduardo queria interromper completamente o tratamento com as plantas, retornando exclusivamente aos cuidados médicos convencionais. Márcia argumentava que os benefícios observados superavam os efeitos colaterais temporários, que todas as medicações convencionais que Isabela havia tomado também produziram efeitos adversos piores sem oferecer benefícios. Helena mantinha-se silenciosa durante essas discussões, respeitando que a decisão final cabia aos pais. Foi Isabela quem acabou decidindo. Quando perguntada diretamente sobre o que queria fazer, a menina foi clara. Ela explicou que as infusões de Helena faziam-na sentir-se melhor, de uma forma que nenhuma das outras medicações havia conseguido. Reconheceu que as náuseas eram desconfortáveis, mas disse que estava disposta a suportar isso se significasse continuar melhorando. A determinação na voz da menina de 9 anos silenciou as objeções de Eduardo. Outros desafios surgiram de fontes inesperadas. A notícia sobre o tratamento alternativo que Isabela estava recebendo se espalhou entre o círculo social da família. Algumas amigas de Márcia expressaram preocupação, outras curiosidade. Houve quem oferecesse apoio e quem criticasse abertamente a decisão de confiar em remédios naturais para uma condição tão séria. Uma tia de Eduardo, médica aposentada, visitou a mansão especificamente para confrontar o casal sobre suas escolhas. Ela argumentou veementemente que estavam colocando Isabela em risco, que a medicina, baseada em evidências, existia exatamente para proteger pacientes de tratamentos não comprovados. A visita terminou em discussão acalorada, com a tia saindo da casa furiosa e prometendo que não seria cúmplice de negligência médica. A pressão externa aumentou o estresse que Eduardo e Márcia já enfrentavam.
Eles começaram a questionar constantemente suas decisões, a interpretar cada pequeno revés como sinal de fracasso, a debater interminavelmente sobre o curso de ação correto. As discussões entre eles tornaram-se mais frequentes e mais ásperas, o casamento rangendo sob o peso de meses de tensão acumulada. Helena observava tudo com crescente preocupação. Ela percebia que estava inadvertidamente causando divisão e conflito, mesmo que suas intenções fossem apenas ajudar Isabela. Em momentos de solidão em seu quarto, Helena questionava-se se havia feito a coisa certa ao propor aquele tratamento. O que se pensaria dela se Isabela piorasse? Como viveria com a culpa se sua intervenção causasse dano à menina que amava tanto? Mas então, Helena lembrava-se da expressão de Isabela quando a menina pediu para continuar o tratamento. Lembrava-se do brilho que havia voltado aos olhos da criança, da energia que estava gradualmente retornando. Esses lembretes fortaleciam sua resolução, mesmo diante das dúvidas e críticas que a cercavam. Os exames de sangue solicitados por Dr. Ferreira trouxeram resultados mistos. Por um lado, não havia sinais de toxicidade hepática ou renal, o que aliviou algumas preocupações sobre a segurança das plantas. Por outro lado, alguns marcadores inflamatórios permaneciam elevados, embora ligeiramente menores que em exames anteriores. Dr. Ferreira interpretou isso como evidência de que a doença de base não estava sendo adequadamente tratada. Dr. Almeida via os mesmos resultados como indicação de melhora progressiva que precisava de mais tempo para se consolidar. A divergência de interpretação entre os dois médicos refletia a complexidade da situação. Não havia precedente claro para o caso de Isabela, nenhum protocolo estabelecido que pudesse guiar decisões com certeza. Cada escolha era feita em território desconhecido, equilibrando riscos e benefícios que não podiam ser precisamente quantificados. No final da terceira semana, Isabela apresentou uma febre alta súbita que alarmou toda a família. Eduardo imediatamente culpou as infusões, exigindo que fossem interrompidas. Dr. Ferreira foi chamado às pressas e, após examinar Isabela, diagnosticou uma infecção respiratória comum, provavelmente um resfriado que ela contraiu devido ao sistema imunológico ainda comprometido. Não havia relação com o tratamento de Helena. O episódio serviu como lembrete duro de que Isabela ainda estava fragilizada, que sua recuperação não seria linear nem livre de contratempos. Helena suspendeu temporariamente as infusões, enquanto Isabela recebia antibióticos para a infecção respiratória. A pausa forçada criou ansiedade sobre se a melhora anterior seria perdida, se retornariam ao estado desesperador de semanas atrás. Surpreendentemente, Isabela manteve os ganhos que havia conquistado mesmo durante a pausa das infusões. Ela continuou mais alerta, mais engajada, com melhor apetite do que tinha antes de iniciar o tratamento com Helena. Isso sugeriu que as melhorias não eram simplesmente efeitos temporários das plantas, mas mudanças mais profundas no estado de saúde da menina. Quando a infecção respiratória foi resolvida após 5 dias de antibióticos, a família enfrentou novamente a decisão sobre retomar ou não as infusões. Eduardo estava mais relutante do que nunca, traumatizado pelo susto da febre alta. Márcia argumentava que a febre não tinha relação com o tratamento de Helena e que interrompê-lo seria desperdiçar o progresso conquistado. Isabela, com voz ainda um pouco rouca da infecção, pediu calmamente para continuar. Dr. Almeida foi consultado e recomendou retomar gradualmente, começando com doses ainda menores e aumentando progressivamente. Helena seguiu as orientações meticulosamente, preparando cada infusão com cuidado redobrado, consciente de que qualquer erro poderia não apenas prejudicar Isabela, mas também destruir completamente a confiança que havia sido depositada nela. As dificuldades não eram apenas médicas.
A dinâmica dentro da casa havia mudado significativamente. Eduardo, que sempre tratara Helena com respeito, mas mantendo clara a hierarquia empregador-empregada, agora não sabia como se relacionar com ela. Helena havia assumido um papel que transcendia sua posição original, tornando-se quase uma parceira nos cuidados de saúde de Isabela. Essa mudança criava desconforto e confusão sobre limites e responsabilidades. Márcia desenvolveu uma dependência emocional de Helena que beirava o problemático. Ela consultava Helena sobre cada decisão relacionada a Isabela, buscava sua opinião constantemente, olhava para ela em busca de reasseguramento. Essa dependência, embora compreensível dada a situação, criava uma pressão adicional sobre Helena, que sentia o peso de ter se tornado indispensável de uma forma que nunca imaginou. Isabela, por sua vez, começou a tratar Helena com uma reverência quase mística. A menina passou a ver Helena não apenas como sua babá querida, mas como alguém com poderes especiais, conhecimentos secretos que podiam curar o incurável. Helena tentava gentilmente corrigir essa percepção, explicando que as plantas eram ferramentas naturais, não magia, que a melhora de Isabela vinha da combinação de muitos fatores. Mas a mente de uma criança de 9 anos, especialmente uma que estava lutando pela própria vida, criava narrativas simplificadas que faziam sentido de sua experiência. As semanas se transformaram em um mês. E o primeiro mês se estendeu para 6 semanas. Isabela continuou melhorando de forma irregular, mas indiscutível. Ela passou a caminhar pela casa sem assistência, algo que não fazia há meses. Voltou a sorrir com frequência, a fazer perguntas sobre o mundo, a expressar vontades e opiniões. As mudanças eram sutis quando observadas dia a dia, mas dramáticas quando comparadas fotografias do início do tratamento com o presente. Apesar das melhorias evidentes, a família vivia em estado de tensão constante, esperando a qualquer momento que tudo desmoronasse, que a doença misteriosa retornasse com força total. Cada tosse de Isabela gerava pânico. Cada dia que ela acordava mais cansada era interpretado como sinal de recaída iminente. A esperança e o medo coexistiam em equilíbrio precário, nenhum jamais dominando completamente o outro. Helena enfrentava seus próprios demônios internos. Ela havia assumido uma responsabilidade enorme, uma que jamais imaginou carregar quando aceitou o trabalho de babá anos atrás. O conhecimento que sua avó lhe havia passado, que ela sempre considerou parte de sua herança cultural, havia se tornado literalmente questão de vida ou morte. O peso dessa responsabilidade a mantinha acordada muitas noites, rezando por sabedoria e força para continuar. No final da 6ª semana, a família recebeu resultados de uma bateria completa de exames que haviam sido solicitados. Os marcadores inflamatórios de Isabela haviam diminuído significativamente. A função imunológica mostrava sinais de recuperação. Os valores nutricionais estavam melhorando. Não eram resultados perfeitos, mas representavam a primeira evidência objetiva e mensurável de progresso real desde o início da doença, meses atrás. Dr. Ferreira, confrontado com os dados, teve que admitir que Isabela estava de fato melhorando. Ele manteve suas reservas sobre atribuir a melhora especificamente às infusões de plantas, sugerindo que poderia ser remissão espontânea da doença ou efeito cumulativo tardio dos tratamentos convencionais anteriores, ou simplesmente a resiliência natural do corpo de uma criança. Mas não podia negar os fatos diante dele. Essa admissão grudging de um médico convencional trouxe alívio imenso para Eduardo e Márcia. Eles não precisavam mais defender constantemente sua decisão diante da autoridade médica. A validação, mesmo relutante dos resultados, deu-lhes força renovada para continuar o caminho que haviam escolhido. Helena sentiu como se um peso enorme tivesse sido parcialmente levantado de seus ombros.
A confirmação objetiva de que Isabela estava melhorando não eliminava suas preocupações, mas validava que sua decisão de arriscar, de trazer aquele conhecimento ancestral para dentro daquela mansão moderna, não havia sido em vão. A casa começou lentamente a recuperar alguma semelhança de normalidade. As conversas não giravam mais exclusivamente em torno da doença de Isabela. Risos genuínos voltaram a ser ouvidos nos corredores. Eduardo retornou ao trabalho em tempo integral, não mais dividindo a tensão constante entre negócios e a crise de saúde em casa. Márcia fechou o caderno de anotações obsessivas pela primeira vez em meses, permitindo-se acreditar que talvez, apenas talvez, o pior havia passado. Mas todos sabiam que a jornada ainda não havia terminado. Isabela estava melhor, mas não curada. O caminho à frente ainda era incerto, repleto de desafios que não podiam prever. E a maior prova ainda estava por vir. A sustentabilidade dessa melhora ao longo do tempo. A capacidade de Isabela não apenas recuperar-se, mas verdadeiramente prosperar. Novamente, a manhã do primeiro dia de dezembro chegou, com um sol radiante que invadiu o quarto de Isabela através das cortinas brancas. A menina despertou antes do alarme, algo que não acontecia há quase um ano. Ela sentou-se na cama sem ajuda, esticou os braços acima da cabeça e sorriu ao sentir a energia fluindo por seu corpo de uma forma que havia esquecido ser possível. Helena entrou no quarto carregando a bandeja do café da manhã e parou surpresa ao ver Isabela já acordada e sentada. A menina pediu para tomar café da manhã na varanda, não na cama, como havia sido costume por tantos meses. Helena ajudou-a a se vestir, notando como Isabela precisava cada vez menos de assistência, como seus movimentos estavam mais firmes e coordenados. Quando desceram juntas, Eduardo e Márcia já estavam na varanda, tendo café e discutindo os planos do dia. Eles ergueram os olhos simultaneamente ao ver Isabela caminhando, não sendo carregada ou apoiada, mas movendo-se por conta própria, com apenas Helena ao lado por precaução. Márcia levantou-se rapidamente, lágrimas já brotando de seus olhos, e abraçou a filha com cuidado, mas com emoção transbordante. Aquele café da manhã em família foi o primeiro em mais de 8 meses. Eles conversaram sobre coisas triviais e maravilhosas em sua normalidade. Isabela contou sobre um sonho que tivera. Eduardo falou sobre um projeto novo no trabalho. Márcia mencionou que havia pensado em redecorar a sala de estar. Eram conversas comuns, do tipo que acontecem em milhões de lares todos os dias, mas para aquela família representavam um milagre conquistado com muito sofrimento. Nas semanas seguintes, a transformação de Isabela acelerou. Ela passou a fazer pequenas caminhadas pelo jardim, inicialmente apenas 5 minutos, depois 10, eventualmente meia hora sem fadiga excessiva. Seu apetite se tornou robusto, e ela começou a ganhar peso de forma saudável, preenchendo as bochechas que haviam ficado encovadas durante a doença. As cores voltaram à sua pele, não mais aquela palidez fantasmagórica que assustava quem a via. Dr. Almeida visitava semanalmente para monitorar o progresso e ajustar as dosagens das infusões conforme necessário. Ele expressava satisfação cautelosa com os resultados, sempre lembrando que precisavam permanecer vigilantes. Helena continuou preparando as infusões diariamente, agora com uma confiança que havia sido conquistada através de semanas de resultados positivos consistentes. Os exames de controle continuavam mostrando melhora progressiva. Os marcadores inflamatórios estavam quase normalizados. A função imunológica de Isabela estava se recuperando de forma impressionante. Até Dr. Ferreira, o cético pediatra que havia se oposto inicialmente ao tratamento com plantas, admitiu estar impressionado com a evolução do quadro. Ele não estava completamente convencido de que as infusões eram a causa primária da recuperação, mas não podia mais negar que algo extraordinário estava acontecendo. Isabela começou a expressar vontade de retornar à escola.
Ela sentia falta dos amigos, das aulas, da rotina que havia sido parte de sua vida antes da doença. Eduardo e Márcia eram extremamente cautelosos sobre essa possibilidade, temendo que Isabela ainda estava frágil demais para a exposição a germes e o estresse do ambiente escolar. Mas a diretora da escola, informada sobre a situação, ofereceu um plano gradual de reintegração, que poderia começar com apenas algumas horas por semana. A perspectiva de voltar à escola energizou Isabela de uma forma que nenhuma medicação havia conseguido. Ela começou a se preparar com entusiasmo, revisando materiais escolares, organizando sua mochila, conversando animadamente sobre reencontrar as amigas. Aquela excitação infantil, tão natural em qualquer criança, mas ausente de Isabela por tanto tempo, preencheu a casa com uma alegria que havia sido esquecida. O primeiro dia de volta à escola foi tratado como um evento monumental. Eduardo cancelou compromissos para levar Isabela pessoalmente. Márcia preparou um lanche especial, colocando em uma lancheira decorada os alimentos favoritos da filha. Helena arrumou o uniforme escolar de Isabela com cuidado especial, ajustando-o porque a menina havia perdido e depois recuperado peso, mudando suas medidas. Isabela passou apenas 2 horas na escola naquele primeiro dia, mas voltou radiante. Ela falou sem parar sobre como foi bom ver as amigas, como a professora havia feito toda a turma fazer um cartão de boas-vindas para ela, como conseguiu acompanhar a aula mesmo tendo perdido meses de conteúdo. A energia e entusiasmo da menina eram contagiantes, preenchendo a casa com uma vitalidade que havia estado ausente por tempo demais. Nas semanas seguintes, o tempo de Isabela na escola foi gradualmente aumentado. Primeiro 3 horas, depois 4, eventualmente o dia completo. Ela enfrentava desafios, cansava mais rápido que outras crianças, precisava de intervalos extras para descansar. Ocasionalmente tinha dias onde simplesmente não tinha energia para ir. Mas a tendência geral era positiva, uma trajetória ascendente que deixava todos esperançosos. A transformação não era apenas física. Isabela estava emocionalmente mais forte também. Ela falava abertamente sobre sua experiência com a doença, não com amargura ou autopiedade, mas com uma maturidade surpreendente para sua idade. Ela havia enfrentado a possibilidade real da morte e emergido do outro lado com uma apreciação pela vida que muitos adultos nunca desenvolvem. Helena observava tudo com uma mistura de orgulho, alívio e humildade.